o Estado moderno de Israel definiu Jerusalém como sua capital. 7 décadas atrás, o antigo reino israelita fez isso há cerca de 3.000 anos. Contudo, as demais nações globais ainda não reconheceram oficialmente Jerusalém como capital israelense, mantendo suas embaixadas em Tel Aviv. Bem, pelo menos até 2018, Estados Unidos da América, o mais antigo de Israel, aliado, sempre parece abraçar Israel primeiro. Eles reconheceram o Estado judeu no dia da criação. 70 anos depois, no mesmo dia, o presidente Trump realocou os Estados Unidos da América em uma ação muito contestada, Embassy para Jerusalém. O que essa alteração de embaixada realmente implica? Como impacta israelenses, palestinos e americanos? Tudo bem, pergunta. O que é que uniu os judeus ao longo das eras? Bem, é Jerusalém. Por séculos, em inúmeras orações de judeus dispersos, Jerusalém, citada 660 vezes na Bíblia hebraica, é o ponto focal, a alma e o coração do povo judeu ao redor do mundo. Se esqueço de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita me esqueça. O salmo do profeta Jeremias assumiu um significado especial durante o exílio judeu que durou milênios, e o povo judeu disperso pela terra sonhava com o dia em que retornariam à sua cidade sagrada. Curso bíblico intensivo a seguir. Voltemos a 1000 a.C., quando o rei David fez de Jerusalém a capital do reino israelita, devido à sua localização central. Era ideal para unir facções briguentas. O nome Jerusalém simbolizava paz. Assim como hoje, certo? Total paz em Jerusalém, sem facções em disputa. Conflito. O filho de David, Salomão, erigiu o primeiro templo sagrado, que após ser destruído 400 anos depois, foi reconstruído, formando o segundo templo. Mais de 400 anos no mesmo local. Após a destruição do segundo templo pelos romanos em 70 d.C., os judeus foram exilados, mantendo suas tradições e a esperança de retornar a Jerusalém, um desejo constante em seus corações. Por milênios, judeus oraram voltados para Jerusalém, mantendo a cidade como núcleo de sua identidade e acreditando que retornariam à sua terra e capital, o local mais sagrado para eles. Para muitos judeus, Israel sem Jerusalém seria como um corpo sem alma. Ajustaremos nossos circuitos de tempo para 1947. O crescimento e apoio internacional ao assentamento judeu na Palestina levaram a Organização das Nações Unidas a votar pelo plano de partição para criar um Estado judeu. No vácuo deixado pelo fim do mandato britânico na Palestina, David Ben-Gurion declarou um Estado judeu. Em 14 de maio de 1948. Como o mundo árabe respondeu? Um buquê grande e uma caixa de chocolates, correto? Não. Eles declararam guerra, atacando o recém-estabelecido Israel de todos os lados, com as forças jordanianas. Aprendendo rapidamente, ocuparam o leste de Jerusalém e o Monte do Templo, expulsando todos os judeus da Cidade Velha. A intensa batalha por Jerusalém entre milícias judaicas e árabes durou mais de um ano até o armistício de 1949, resultando em Israel controlando Jerusalém Ocidental e a Transjordânia, Jerusalém Oriental e a Cidade Velha. Uma cerca de arame farpado agora proibia judeus de acessarem seus lugares sagrados na cidade, com um vazio entre ambos os lados. Por 16 anos, as linhas de armistício de 1949, também conhecidas como Linha Verde, endossadas pela Organização das Nações Unidas e assinadas por Israel e Estados Árabes, mantiveram Jerusalém Oriental e Ocidental separadas, com a Cidade Velha sob controle da Jordânia. Portanto, em junho de 1967, diante de tensões e ameaças de ataques dos vizinhos árabes, Israel venceu vários exércitos árabes na Guerra dos 6 Dias. Jerusalém Unida estava sob controle judeu pela primeira vez desde a conquista romana em 70 d.C., marcando uma grande mudança. Para os combatentes judeus, representou o momento em que a esperança se concretizou. Ao levantar sua bandeira sobre o amado Muro Ocidental, sentiram-se parte do panteão de heróis judeus. Rei David, que tomou Jerusalém e a fez capital, Judá Macabeu, que limpou o templo após profanação grega, e Bar Kokhba, que lutou contra Roma na última batalha judaica por Sião e Jerusalém. Jerusalém, após séculos, estava unida e novamente nas mãos dos judeus como capital. Porém, para os críticos, isso era visto como intolerável e ilegal. Jerusalém, em qualquer forma realmente, era controversa como a capital do Estado de Israel, mesmo as áreas indiscutíveis da cidade antes de 1967 eram realmente objeto de algum debate.
A Resolução da Organização das Nações Unidas de novembro de 1947 recomendou o plano de partição para a Palestina, designando Jerusalém e sua área circundante como um corpus separatum. Corpus separatum refere-se a uma entidade distinta, implicando que Jerusalém, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, seria, sem afiliação aos propostos estados judeu ou árabe. Segundo a Organização das Nações Unidas, os residentes se tornariam cidadãos de Jerusalém automaticamente, a não ser que optassem por cidadania do Estado judeu ou árabe. Apesar dos judeus acreditarem que um Estado judeu deveria incluir Jerusalém, aceitaram os termos propostos. Por outro lado, os árabes recusaram totalmente o plano, sem ceder qualquer território para a soberania judaica. O plano de partição e corpus separatum, mesmo não implementado, continuou como posição oficial da Organização das Nações Unidas. Até 1980, o parlamento e órgãos governamentais de Israel situavam-se em Jerusalém Ocidental. Há mais de 30 anos, o Knesset israelense aprovou a Lei de Jerusalém, unificando-a como capital de Israel. Lembra daquela coisa de corpus separatum? A Organização das Nações Unidas entendia que toda a área de Jerusalém, ocidental e oriental, juntamente com aldeias árabes vizinhas e cidades judaicas, estava legalmente sob o status de corpus separatum. Então, não foi surpresa quando a Lei de Jerusalém foi condenada pela Resolução 478 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas declarou em resoluções que ações alterando o status de Jerusalém são ilegais, sem sentido e inválidas. Mesmo com a condenação da Organização das Nações Unidas, vários países reconheceram Jerusalém, situada nas chamadas fronteiras pré-1967, como a capital de Israel, mantendo desde então relações comerciais com a cidade nesse sentido. Porém, principalmente, os Estados Unidos da América, a maioria dos países ocidentais, localizou suas embaixadas em Tel Aviv para evitar conflitos com nações árabes e manter neutralidade em questões de status final. Portanto, o status quo permaneceu até 2018, quando Trump fez a inédita movimentação unilateral da embaixada para Jerusalém, correto? Bem, na verdade não. Em 1995, o Congresso, sob o presidente Bill Clinton, decidiu que os Estados Unidos da América, aliado de longa data de Israel, deveriam reconhecer Jerusalém como capital de Israel e fazer a mudança. Embassy para Jerusalém. Em 23 de outubro de 1995, o Congresso aprovou a Lei Consultiva da Embaixada de Jerusalém, declarando Jerusalém como capital de Israel e determinando que a Embaixada dos Estados Unidos da América em Israel fosse estabelecida lá. O Congresso reconheceu que cada país pode designar sua própria capital e que Jerusalém é a sede do presidente de Israel, do Parlamento e do Supremo Tribunal, e funcionou como a capital de Israel desde a sua criação. Reconheceu que, desde 1967, a Jerusalém Unida, sob a administração israelense, assegurou acesso total a todas as religiões, aos locais sagrados na cidade, sendo o centro espiritual do judaísmo. Tornou-se lei em novembro de 1995, estipulando a realocação dos Estados Unidos da América. A embaixada para Jerusalém deveria ser implementada até 31 de maio de 1999. A lei da Embaixada de Jerusalém tinha uma brecha que permitia o adiamento da mudança da embaixada pelo presidente por 6 meses, a fim de proteger os interesses de segurança nacional. Apesar das promessas de presidentes democratas e republicanos para a mudança dos Estados Unidos da América, embaixada para Jerusalém desde 1998, os presidentes Bill Clinton, George W. Bush, Obama e Trump assinaram semestralmente a renúncia, alegando ser necessário para proteger os interesses de segurança dos Estados Unidos da América. Segundo o embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, Daniel Shapiro, o objetivo era evitar acirrar a questão mais sensível do conflito, possivelmente prejudicando as chances de negociações produtivas. Assim, nenhum presidente em exercício já puxou o gatilho até que, você adivinhou, o presidente Trump que anunciou em 2017 que Jerusalém finalmente seria a casa de uma embaixada dos Estados Unidos da América. Embaixada. Após anunciar a mudança planejada, Trump reiterou os sentimentos do ato de 1995. Ele afirmou que é o momento de oficializar Jerusalém como capital de Israel. Isso é simplesmente um reconhecimento da realidade. Também é a coisa certa a fazer. É algo que tem que ser feito. Estabeleceram-se escritórios da Embaixada nos Estados Unidos da América, consulado em Jerusalém a partir de maio de 2018, para coincidir com o 70º aniversário de Israel, para muita celebração israelense e desgosto palestino. Então, qual o significado para Israel? É uma grande vitória para Israel a curto prazo, enquanto as implicações dessa decisão a longo prazo são mais incertas e podem exigir grandes concessões a Israel futuramente.
Provavelmente não é coincidência que somente alguns meses a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou, após a mudança da Embaixada dos Estados Unidos da América, 6 resoluções contra Israel, negando vínculos judaicos com Jerusalém e afirmando que as ações de Israel para estabelecer suas leis e administração em Jerusalém são ilegais. Trump afirmou que após Israel obter uma grande vantagem, agora é a vez do outro lado receber algo bom. Muito vago? Apesar das garantias de Trump de que nenhuma questão definitiva foi resolvida e de seu argumento de que ao transferir a embaixada estava facilitando as negociações, o menosprezo pelos interesses palestinos não poderia ter sido maior, uma vez que o debate sobre a embaixada estava atrasando tais negociações. Espera, o quê? A decisão terá provavelmente impacto nos americanos, já que porta-vozes palestinos se recusaram a encontrar-se com vários membros da administração Trump, incluindo os responsáveis pelo processo de paz no Oriente Médio da Casa Branca, após o anúncio. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse que os Estados Unidos da América não podem mais ser o único mediador do processo de paz entre palestinos e israelenses, pedindo a criação de um mecanismo multilateral para intermediar. Porta-vozes da Autoridade Palestina afirmaram que o único modo dos Estados Unidos da América repararem a transferência da embaixada para Jerusalém é reconhecendo a Palestina com Jerusalém Oriental como capital. A transferência da embaixada dos Estados Unidos da América em Israel de Tel Aviv para Jerusalém foi uma demonstração de apoio aos israelenses, reconhecendo a importância que os judeus dão a Jerusalém há milênios. Assim, Israel obteve legitimidade para se estabelecer. Própria capital que é considerada um dado adquirido por todos os outros países do mundo.